Oi, amigos, como vocês estão? Eu sou a Letícia e hoje eu quero trazer para vocês uma tag que me mencionaram, o Matheus, do canal Todd Resenha, e também o Antiplano. É uma tag que foi criada pelo Rafael, do canal Pela Capa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos para movimentar esse mundo gibisférico do YouTube que tem criado cada vez mais força, o que eu acho maravilhoso. Então, vou falar um pouquinho para você sobre as minhas escolhas. Importante salientar, meus amigos, que depois do vídeo de Uma Moeda um Beijo, que era o vídeo que eu estava mais feia neste canal, eu achei que isso não se repetiria mais. Mas tô aqui me recuperando de uma intoxicação alimentar, de uma sinusite, de tudo. Então, quem tiver com o meu boneco de voodoo, por gentileza, deixar ele descansar pelos próximos dias. E para não deixar faltar conteúdo, vou gravar para vocês essa tagzinha. Então, roupinha de conforto, camiseta da Taylor Swift. E é isso aí. Tô com as perguntas aqui no Note, então vou ficar lendo e conversando com vocês sobre. A primeira pergunta é sua última leitura. E para essa resposta, eu tenho Friday, do Ed Brubaker, Marcos Martin, e as cores eu não sei, Monza Vicente. E eu terminei Friday esse final de semana e assim, que aconchego, que maravilhoso. Eu amei essa leitura. Esse se tornou o meu quadrinho favorito do Ed Brubaker, sem sombra de dúvidas. É um quadrinho muito fofo, misterioso, com elementos góticos e anos 70, Stranger Things, assim, é uma mistura de coisas muito incríveis e se tornou um dos meus favoritos do ano também. Acho que é um grande acerto da Cass Comics, para mim, inclusive, o melhor do catálogo deles que eu pude conferir até agora. E aqui a gente vai acompanhar a história da Friday e do melhor amigo dela, o Lancelot Jones, e eles vão investigar os crimes que acontecem nessa cidadezinha chamada Kings Hill e muitos mistérios começam a acontecer e a Friday fica sozinha para resolvê-los. Então a gente vai ter aqui vários elementos místicos e viagem no tempo, fantasias. É incrível, eu amei, amei, amei isso aqui. Depois, um personagem que você gostaria de chamar para um bar. Para essa pergunta, eu escolhi o personagem que não tem nome, mas é da HQ Em Perfeito Estado, do Juscelino Neco, publicado aqui pela editora Veneta. E eu escolhi isso aqui porque, assim, eu li esse final de semana também e, gente, que sabor horroroso, mas ao mesmo tempo incrível. O Juscelino Neco aqui, ele vai além das barreiras e é sensacional, uma mistura de muito erotismo pornográfico com coisas estranhas e demônios. Então, assim, é muito sabor do Pânico Satânico e eu amo Pânico Satânico, então. E aqui a gente tem um personagem que não é revelado o nome e ele é dono de um antiquário que ele herda do pai dele, então. E ele vai contando coisas que acontecem nesse antiquário sobre os clientes que vão visitá-lo e vai ficando cada vez mais estranho, escalonando aí para essas questões sexuais demoníacas. Então, assim, eu super convidaria ele para um bar porque eu queria ouvir muito mais dessa bizarrice. Ficaria horas e horas ouvindo cada história maluca de colecionadores. Terceira, personagem que leu pela primeira vez recentemente e gostou. Para isso, eu selecionei a Turma do Arrepio, né? Os monstrinhos criados pelo César Sandoval, publicado aqui pela editora Comic Zone. E eu adorei a Turma do Arrepio. Eu falei muito no meu vídeo de leituras da semana e foi um quadrinho que eu adorei ter contato. São histórias leves, divertidas. Tem o elemento de Dia das Bruxas, essa vibe mais fantasmagórica, trevosa. E é assim, é um grupinho de crianças que são monstrinhos e eles são muito engraçados, divertidos, fazem piada. A gente vai acompanhar as peripécias do dia a dia deles nesse prédio assombrado que eles moram. E são personagens que eu adorei conhecer e que eu espero que a Comic Zone traga mais ainda dessa série que ficou publicada aí por muitos anos, ali nos anos 80 e 90. Então, eu gostaria muito de ver isso aqui.
mais ainda e ter mais contato com esses personagens. Número 4, autor que você leu recentemente pela primeira vez e gostou. E eu escolhi o Felipe Paruti, que eu li recentemente Dormindo Entre Cadáveres, né, a colaboração dele com o médico Luiz Moreira Gonçalves, publicado pela Comic Zone aqui no Brasil. E eu ainda não tinha lido nada do Felipe Paruti, mas eu já adorei. Eu tinha muitas coisas dele já na minha wishlist, mas eu acabei não comprando, enfim. E agora eu tô muito ansiosa pra ir atrás de Apocalipse, por favor, já era. Eu adorei a narrativa gráfica do Felipe e sei que nos outros trabalhos ele faz um projeto gráfico diferente, então eu tô bem ansiosa também pra conhecer cada uma delas. Número 5, personagem que quer ler mais obras dele. E eu escolhi Julia Kendall e Dylan Dog, ambos da editora Bonelli, porque assim, eu adoro os dois. Eu acho a Júlia uma das melhores personagens da Bonelli do que eu li até agora. Ela é muito sagaz, intrigante e são histórias investigativas, né? É tipo um CSI, então tem todos os elementos que eu gosto. E também o Dylan Dog, que é o nosso investigador do pesadelo. Ele é tipo a Júlia, só que focado em casos sobrenaturais e muito mulherengo. Então, são dois personagens que eu gosto muito e quero ler cada vez mais. Agora estou muito feliz, inclusive, com o anúncio da editora Mitos sobre o ônibus da Júlia, que é uma das coisas que eu mais queria e mais solicitava. Então agora finalmente vai sair e tô acompanhando também os ônibus do Dylan Dog, que eu acho uma excelente forma de começar a conhecer o personagem. Número 6. Personagem que tem pouca ou nenhuma vontade de ler. Eu escolhi Tex, mas assim, é porque eu li Tex uma vez, eu acho, um quadrinho dele, já faz uns anos. E eu não me afeiçoei tanto. Eu acho que não é um estilo que eu gosto muito, essa vibe de Ranger, salvador da pátria, e enfim, como as coisas se resolvem sempre a favor do Tex. Então, eu não é um personagem que eu tenho muito interesse de seguir lendo, mas enfim, vai depender também da sinopse, da narrativa específica. Tex tá aí há milhares de anos e vai continuar, né? É uma HQ que tem mais de 600 números e segue vendendo, então sei da importância dele, mas não é o tipo de faroeste que eu curto muito ler, então por isso eu escolhi Tex. 7. Personagem que tem muita vontade de ler e ainda não leu. Eu escolhi duas HQs / personagens para essa. E o primeiro é Asa Noturna, do Tom Taylor, né? Eu não sei o nome do personagem, só sei que é Asa Noturna. Simplesmente porque o meu querido amigo Vinícius, do Além da Lombada, me recomenda a Asa Noturna basicamente todo dia. E eu já vi outras pessoas falando muito bem dessa fase também e sobre ser muito emocionante no final, então eu estou levemente curiosa. E aí eu selecionei então o Asa Noturna para conhecer porque que ele é um personagem tão querido e especial para tantas pessoas. E outro que eu coloquei foi o Tio Patinhas pelo Dom Rosa, porque eu li muito pouca Disney, tá? Eu acho que quando eu era criança eu nunca li Disney. E eu tenho muita curiosidade nos quadrinhos, tanto do Karl Barks quanto do Dom Rosa, mas eu acho que o Dom Rosa eu ia me apegar um pouquinho mais ali, porque já é uma coisa mais moderna e toda essa vibe que ele dá pro Tio Patinhas. Enfim, é um quadrinho que eu quero ter contato ainda e que eu acho que eu vou gostar muito. Inclusive, me recomendem aqui embaixo quadrinhos da Disney que vocês acham que tem histórias bem legais para eu começar a ler. Próxima pergunta, o quadrinho mais bonito da sua estante. E assim, eu pensei 2 segundos para responder essa pergunta, tá? Eu até ia fazer uma investigação aqui pela coleção, mas achei que era muito trabalhoso. E aí eu peguei a primeira coisa que me veio à cabeça, que é a edição definitiva de Monster, da editora Panini. Esse aqui é um mangá, então, do Naoki Urasawa, lançado em 9 volumes. E a gente tem aqui uma edição belíssima, que tem sobrecapa, que vira tipo um quebra-cabeça. E tem fitilho, tem assim... Acho que foi a primeira vez que veio um mangá pra cá mais bonitão, assim, robusto. Ele parece essa bíblia. E é isso. Eu li esse primeiro volume, não terminei ainda a coleção. Eu tenho que reler, inclusive, já faz muitos anos isso. E tô devendo
isso como meu fundamento de leitora, tá? Tem fitilho, tem página manteiga, papel manteiga, então assim, é uma edição muito bonita. E eu acho que junto ali com ela, porque ambas são muito parecidas, mas Battle Royale tem inclusive um acabamento mais bonito ainda, porque ele tem a textura como se fosse de couro, ele tem baixo relevo, enfim. Poderia ter colocado Battle Royale aqui, mas eu não quis ser repetitiva, né? Eu já falei dele na última tag, eu acho. Então, fico dessa vez com Monster, mas Battle Royale é igualmente, se não mais, bonito ainda, tá? Número 9, um quadrinho que eu gostaria que fosse reimpresso, e para isso eu selecionei todas as obras do Fábio Vermelho. Eu já falei isso pro Fábio, pra Escória Comics, pra quem quiser ouvir. Acho que eu já falei até no Gibisfera, que assim, eu preciso ler tudo que o Fábio Vermelho escreveu, entendeu? É uma necessidade fisiológica. E para isso eu preciso que reimprimam os que eu mais quero ler, que são 400 Morcegos, O Deplorável Caso do Dr. Milton, Os Bebês Maníacos de Lagoinha. Enfim, acho que são as 3 obras que eu tô mais ansiosa para ler, porque são trabalhos de fôlego do Fábio, né? Eles têm bastante páginas. E são publicações que vieram pela Escória Comics, estão todos esgotados, eu não acho em lugar nenhum. Já perguntei pro Fábio se, pelo amor de Deus, se ele não tem uma cópia velha jogada no guarda-roupa dele para ele me vender, e ele não tem. Então, assim, ele promete que um dia, eventualmente, vai voltar. Eu espero muito que esse dia chegue, porque eu amo materiais desse tipo e eu preciso disso pra minha sobrevivência, entendeu? Eu já tô pedindo há anos. Então, assim, por favor, Escória Comics, tô fazendo um apelo global para que tragam as reimpressões dessas 3 obras, tá? Que eu prometo comprar todos os exemplares, se for possível. Próxima pergunta, um quadrinho que você queria que todos lessem. E para isso eu selecionei meu bebezinho, né? Meu favorito, meu quadrinho preferido da vida, que eu amo muito. Minha coisa favorita é Monstro, livro 1, da Emil Ferris, publicado pela Quadrinhos na CIA. E, gente, esse quadrinho é tão especial pra mim, sério, tão especial. Eu tô com o volume 2 aqui pra ler ainda, né? E eu espero amar tanto quanto. E eu amo porque aqui mistura elementos de, novamente, investigação, terror, monstros e amizade, família, ao mesmo tempo também como a gente se reflete na personagem da Karen, por ela ser uma personagem que não tá dentro dos padrões e ela não se identificar, né, com ela mesma. Enfim, ela tenta moldar isso e esconder por trás dos monstros e das coisas que ela gosta. Então, assim, é um quadrinho que eu adoro, eu sou apaixonada por minha coisa favorita é Monstro. Pra mim, inclusive, é o quadrinho mais bonito esteticamente, tá? A arte da Emil Ferris é, assim, deslumbrante, não tem como não falar do quanto essa mulher pôde e reaprendeu a desenhar dessa forma. Então, assim, pra mim isso aqui é chave de ouro. Tem todos os elementos que eu gosto e é muito, muito lindo. Eu amo e eu queria que todo mundo lesse para ter esse mesmo sentimento. Número 11, um quadrinho que você gostaria que fosse publicado no Brasil, e eu não tenho uma resposta para isso porque eu não acompanho muito as publicações que saem lá fora. Então, assim, eu só descubro muitas coisas que existem quando elas são anunciadas que vão sair aqui no Brasil. Então, por não ter tanto esse contato externo, eu vou deixar essa. Vou dever, tá? Número 12, um quadrinho que merecia mais atenção. E para isso eu selecionei 2 quadrinhos muito legais. Um eu li ano passado, se eu não me engano, e o outro esse ano. O primeiro é Diário de um Só, da Catalina Bu. E esse é um quadrinho da editora Gaqueria. E ele é, assim, tipo uma esquete sobre uma pessoa que não se enquadra, sabe? Ele é uma pessoa depressiva e ele tem muitas manias e muitas coisas específicas que ele gosta, tipo seletividade alimentar, isolamento social, enfim. É uma coisa cheia de humor e muito legal e elaborado. Então, assim, é muito sobre a solidão também que nos aflige. Então, é um quadrinho que sabe ser reflexivo e ao mesmo tempo engraçado e bem-humorado. Então, assim, é um quadrinho que eu gostei
super de ler, porque ele vai falar de fato sobre todas essas coisas que muitos de nós não gostamos, como, por exemplo, encontrar pessoas e, tipo, no ônibus e ter que começar a conversar com ela quando tu só quer ficar quieto. Então, assim, é um quadrinho muito interessante que foi muito pouco falado e eu gostei demais dessa obra. O outro que eu selecionei foi um que eu adorei quando eu li, que é Almoço, uma conversa com Eliane Brum, publicado pela editora Arquipélago e escrito pelo Pablito Aguiar. E aqui a gente vai ter um quadrinho que é exatamente isso. É uma conversa do Pablito com a jornalista Eliane Brum, depois que ela se muda ali para a Amazônia, e como isso mudou a vida dela em questões jornalísticas, políticas, sociais e ambientais também, mais do que tudo. E aí a gente vai acompanhar a Eliane nesse dia dela, fazendo comida e conversando sobre tudo com o Pablito, e é muito, muito bom, é incrível, e eu gostaria que mais pessoas conhecessem também, porque é um quadrinho que é muito tocante e honesto. Coleção favorita em andamento. E para isso eu vou falar da minha queridinha The Walking Dead, que eu estou no volume 23, me faltam aí então 9 volumes para completar essa coleção. E eu amo The Walking Dead, eu falo muito pouco aqui no canal, né? Eu tenho que me redimir sobre isso. Mas assim, é uma série que eu gosto muito, porque eu amo zumbis e eu adoro o quanto o ser humano consegue ser pior do que qualquer coisa. Então, assim, é realmente sobre essa questão de humanidade que a gente já tá muito acostumado, mas The Walking Dead é incrível. Escrito pelo Robert Kirkman e desenhado majoritariamente pelo Charlie Adlard, publicado aqui pela editora Panini. Então, eu selecionei essa para ser minha coleção favorita em andamento, porque eu ainda não terminei, né? Porque a Panini já terminou. Número 14, coleção favorita já fechada. E eu vou escolher, então, Matar ou Morrer, do Ed Brubaker com Sean Phillips, publicado pela editora Mino. São só 4 volumes dessa que é a minha série favorita do Ed Brubaker. Eu falei que Friday se tornou meu quadrinho favorito? Sim. Mas Matar ou Morrer é com o Sean Phillips, né, que é o grande parceiro nesse mundo dos quadrinhos autorais do Brubaker. Então, Matar ou Morrer, pra mim, da dupla, é meu favorito, porque mistura de novo elementos de loucura. A gente vai acompanhar um personagem que vai precisar descobrir sobre o passado do pai dele e sobre esses demônios que ele vem vendo e se isso é real ou não. Então, assim, é maravilhoso, eu amo. Por último, a 15ª pergunta é qual a minha próxima leitura? E eu selecionei para isso o livro que eu já deveria ter lido, mas eu não li, que é para o clube de leitura que eu faço parte, o Clube Peanuts, que é Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire. Esse é publicado pela editora Record, se eu não me engano. E aqui a gente vai ter uma história de 2 irmãs e sobre o tempo e envelhecimento. Então, eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Realmente eu já deveria ter feito isso, mas enfim, como eu fiquei doente várias vezes seguidas e fui enrolando, não tava também num clima de leitura, acabei deixando passar, mas pretendo pegar ainda hoje, se possível. Hoje, domingo, né? Quando esse vídeo sair, acho que vai ser segunda se eu correr pra editar. E de quadrinho, para finalizar, a minha próxima leitura vai ser Mundo Pet, do Lourenço Mutarelli, publicado pela editora Comic Zone. E esse é um quadrinho mais um do estilo que eu amo do Lourenço Mutarelli. O Lourenço é o meu autor favorito nacional. E aqui é vozes da cabeça dele enlouquecidas e perturbadas. E é incrível, é muito a vibe de Capa Preta, que é o meu favorito até o momento. E aí, aqui então, a gente vai conferir essa coletânea de histórias, tem colorida, tem preto e branco, sobre esse mundo estranho pelos olhos do Lourenço Mutarelli. Então, eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Comprei usado ele, foi super barato. Ainda vem com o facsímile, eu não sei o nome. É um fanzine, tá? Overdose. Então, é isso, essas foram as minhas respostas para a tag criada pelo Rafa.
Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição também todas as perguntas escritas para quem quiser fazer a tag, sinta-se à vontade. E eu vou indicar o Pedro do Estante Narrada. Eu ainda não sei se ele fez essa tag, mas se não fez, estou convidando. E também, deixa eu pensar num canal. Meu amigo, o Johnny dos Quadrinhos Diários. Vou indicar então os dois, Pedro e Johnny, para essa tag literária, para que a gente possa fomentar mais um pouco e conhecer mais também sobre os gostos de cada um nessa gibisfera e os quadrinhos que vocês querem falar. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Mais uma vez, não se esqueça de curtir, deixar um like e se for comprar qualquer coisa, compra pelo link aqui embaixo que vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença para o meu trabalho.